Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Papo com Quem Faz. É um prazer ter você aqui e hoje o nosso convidado é um cara que a gente gosta muito. Todos os convidados são especiais, mas o de hoje eu acho que pra gente foi um cara que mudou a nossa percepção de como gerir pessoas. Pra mim, eu acho que pra você também, né, Daniel? É a maior Sim. referência em pessoas do Brasil. Eu não tenho dúvidas em falar disso. Ele é analista comportamental, especialista em cultura empresarial, master coach, mentor, palestrante, já gerenciou mais de 300 pessoas dentro da empresa da qual é sócio. Pra gente é, como eu disse, repetindo só mais uma vez, acho que nunca é demais falar, referência. Tem mais de 18 anos de experiência em gestão estratégica em empresas nacionais e internacionais também. Seja muito bem-vindo, Rony Varela. Obrigado, Rony. Obrigado, eu que agradeço o convite de vocês e todos esses elogios, né? Eu acho que falar de especialização em pessoas é uma coisa muito bacana porque a gente se torna especialista em pessoas quando a gente começa a conviver com pessoas, né? A gente não precisa gostar das pessoas, a gente só precisa saber que a gente precisa viver com elas e a gente precisa tornar aquele ambiente mais agradável, mais amistoso e que seja um ambiente produtivo para todos nós, que seja um ambiente agradável, gostoso de trabalhar. Então, gerir pessoas nada mais é do que deixar o ambiente gostoso para trabalhar e produtivo para sua empresa. Então, é por isso que eu acho que eu dediquei todos esses anos da minha vida, mais de 18 anos fazendo isso, e hoje trabalho educando gestores para entenderem melhor as pessoas, para liderarem melhor os seus negócios e para tornar seu negócio mais produtivo, mais rentável, mais lucrativo. Boa, legal, legal. Isso você faz com muita maestria, por sinal, viu, Rony? Eu sou fã do seu trabalho e todas as palestras, todos os insights que eu tirei do que você fala são muito agregadores para mim e para o nosso negócio. Então, desde já, o nosso muito obrigado por fornecer tanto para nós. Eu tenho certeza que você, que está assistindo a gente, vai ter muitos insights. Eu acho que a ideia do Papo com Quem Faz é trazer muitos insights, inspirações e transformações, seja para sua vida pessoal e para sua vida profissional também. Rony, você falou do que hoje você está num braço do Serac Educacional, mas antes eu queria voltar lá no estado de Goiás para falar um pouco sobre a sua origem, cara, sobre um pouco sobre a sua infância. Fala um pouquinho pra gente. Bacana, foi bom você voltar porque eu volto no Goiás todos os dias quando eu vou gerir pessoas, né? A minha história começou lá no interiorzinho do Goiás. Eu morava num distrito chamado Jardim Gá, que fica numa cidade pequena do Goiás, fica ali na divisa entre o estado do Goiás e o Distrito Federal. E esse distrito era muito pequeno na época, com pouquíssimos recursos. Eu lembro que a gente não pode expor a nossa idade, né? Mas há mais de 30 anos atrás, ali não tinha água encanada, não tinha asfalto, não tinha nada. Era um lugar realmente bem carente, né? E a carência de oportunidades lá, ela afetava todas as pessoas, né? Eu lembro que tinham 2 lugares para se trabalhar nessa cidade, nesse distrito, que era um mercadinho chamado de Mercadinho Esmarrosa, que ficava próximo da minha casa, e tinha um posto de saúde. Era o que você tinha de perspectiva de vida dentro desse bairro. Para você trabalhar fora, você tinha que andar muitos quilômetros até chegar à BR-040 ali, que fazia o trecho de Lusiânia para Brasília. Aí você conseguia trabalhar ou em Lusiânia, que era mais rural um pouco, mais fazendas e alguns comércios, ou você tinha que ir para Brasília para ter outras oportunidades ali, né? Mas era tudo muito difícil naquela época. E ali eu comecei a observar, pensar sobre oportunidade. Eu ainda era criança e comecei a observar que eu precisava estudar muito. Porque se eu fosse o melhor na sala de aula, talvez eu me tornasse o melhor aluno. E é uma coisa importante quando a gente vai falar de oportunidade, que as pessoas às vezes elas falam assim, poxa, eu não tive muitas oportunidades na vida. Ninguém tem, porque o sol ele nasce igual para todo mundo, o mundo ele é justo ou injusto para todo mundo, depende da sua ótica de vista. As oportunidades elas são escassas para todo mundo. Né? Eu acho que ninguém nasce tendo todas as oportunidades do mundo. Rony, tem sim, as pessoas que nasceram em berço rico, enfim, mas você tem uma oportunidade de dar muito errado. Acho que todo empresário tem, independente do nível da sua empresa, tem a oportunidade de dar muito errado, de perder muito dinheiro. Eu acho que pior do que você nascer sem dinheiro é você perder todo o dinheiro que você herdou. Então, oportunidades elas existem para todas as pessoas, a gente tem que criar, né? A
A gente tem que criar essas oportunidades. E eu costumo dizer que antes de você ser excelente em alguma coisa, você precisa ser bom. E antes de você ser bom, você já foi ruim. Mas o mais importante de tudo isso é que para você ser ruim e depois se tornar melhor, e depois se tornar bom, e depois se tornar excelente, você precisa ter começado. Você precisa ter desejado ser algo, né? E aí ali eu comecei a desejar a ser algo melhor, porque eu era muito ruim. Então comecei a estudar, era o melhor aluno da sala. Até era meio... o pessoal brigava muito comigo, os outros alunos não gostavam muito de mim, porque eu era aquele cara que sentava na primeira... Eu nunca fui do fundão, né? Fui do fundão só lá na faculdade. E era aquele que fazia a última pergunta, era quando faltava um minutinho para acabar. Anotava, escrevia, meu caderno era sempre bem anotado. E os professores começaram, pô, esse menino é diferente. A diretora começou a pensar, esse cara é diferente. Eu fui pro ensino médio, a diretora falou, pô, esse aluno é diferente. Surgiu uma oportunidade para trabalhar numa escola de idiomas, de informática em Lusiânia. E aí eu fui indicado por essa diretora para fazer um estágio em vendas nessa escola de cursos de informática. E aí lá eu comecei a vender, só que quando eu comecei, eu tinha que ir pra rua, prospectar as pessoas na rua, entregar panfleto na rua, na esquina. E aí eu lembro que às vezes estava chovendo, eu ficava embaixo de alguma sacadinha, de alguma loja. Tava muito calor, era papelzinho ali limpando o suor e prospectando e levando. Só que eu comecei a observar que só tinham 3 vendedores dentro da loja, internos. E eles não davam conta das pessoas. Falei, cara, se eu colocar muita gente dentro dessa escola, se eu encher, eles não vão dar conta de vender. E aí vai surgir a minha oportunidade de ser vendedor interno. Então eu comecei a levar um monte de gente. Eu levava, saía correndo, voltava, buscava outro na rua, levava. E aí chegou um dia que tava lotado, aí eu chamei o gerente e falei, pô, o pessoal tá querendo ir embora, porque não tem ninguém pra atender. Eles posso atender? Ele falou, pô, você não tá pronto. Eu falei assim, confia em mim, mas na hora do fechamento eu te chamo. E aí eu fui, enchi a loja, comecei a colocar um monte de gente lá dentro, comecei a atender o pessoal, vendi o meu primeiro contrato. Fechei o primeiro contrato. Ele falou, cara, você é bom. A partir de hoje, nas suas horas vagas, você vai ser vendedor interno, nas horas vagas. Eu falei, então eu preciso ter muitas horas vagas, eu preciso encher a agenda dos outros vendedores. Comecei a encher. Acabou que ele falou, você agora é um vendedor interno. Eu falei, legal, agora não tem mais que ir pro sol nem pra chuva, né? Comecei a vender internamente. Me tornei, por 3 meses consecutivos, o melhor gerente da unidade Goiás DF, né? Daquelas franquias Goiás DF. E saindo de lá, para vender, eu encontrei a primeira pessoa que me levou pro RH. E aí, lá em Lusiânia, dentro de uma fazenda com quase 4 mil empregados, uma fazenda que plantava e industrializava milho verde, enfim, esses alimentos, eu comecei a fazer gestão de pessoas. E foi legal porque a Kátia, na época, ela olhou, ela falou, pô, eu gostei do jeito que você fala, gostei do jeito que você vende, eu preciso de alguém assim para explicar, para fazer o onboarding dos meus funcionários. E aí lá eu comecei a minha vida no RH. E foi bem, bem legal. Às vezes a gente olha para as dificuldades da gente e a gente não entende muito porque que as coisas acontecem daquele jeito, né? Eu acho que muitas vezes eu falava para minha família, eu odeio ser pobre. Às vezes eu falava, poxa, Deus me colocou na família errada, enfim. Mas tudo que eu faço hoje de gestão de pessoas, eu aprendi naquela casa, né? Eu lembro que minha mãe não tinha condições de ter empregada doméstica, então ela falava assim, ó, você vai cuidar dos seus irmãos e quando eu chegar em casa, a casa tem que estar limpa, seus irmãos têm que ter se alimentado, você tem que ter colocado eles para a escola. Eu aprendi a trabalhar com prazo. Então eu sabia que eu tinha que levantar às 8 para fazer o café, para dar café para os meus irmãos, para depois do café eu limpar a casa, colocar eles para a escola, tomar banho, ir para a escola também, voltar da escola, preparar o café da tarde para eles. Depois do café da tarde eu precisava limpar o banheiro, fazer umas coisas outras ali. Eu aprendi a trabalhar com prazo. Você sempre teve muita responsabilidade sobre muita responsabilidade. Então eu olhei e falei, poxa, eu aprendi a trabalhar com prazo. Eu aprendi a trabalhar com pressão, porque a pressão da minha mãe era difícil. Minha mãe falava, se eu chegar aqui e a louça estiver suja, então eu aprendi a trabalhar sob pressão com minha mãe. Eu aprendi a gerir meus irmãos, porque eu sabia que não dava tempo de fazer tudo. Então eu aprendi a delegar ali. Ó, você vai limpar a casa, você vai dobrar as camas, você vai organizar a louça, vai limpar a louça. Então eu aprendi a delegar as tarefas de casa. Eu falei, poxa, eu aprendi a trabalhar com prazo, eu aprendi a trabalhar sob pressão
eu aprendi a delegar, eu aprendi a fazer gestão de pessoas dentro de casa, né? E aí eu levei para o mundo corporativo. Legal. Então, Rony, eu posso afirmar que a sua primeira escola, então, foi a sua família. Foi a minha família, foi a minha casa, foi a minha mãe. A sua primeira chefe foi a sua mãe. Minha primeira chefe foi minha mãe, e é legal porque o exemplo arrasta, né? Sim. Eu falo que a minha vida profissional toda foi pautada na minha mãe. Minha mãe sempre trabalhou muito, minha mãe foi vendedora, né? Vendia Yakult. Na época, quando nós passamos as maiores dificuldades, minha mãe era vendedora de Yakult. Batia de porta em porta para vender. Depois minha mãe foi copeira. Mas em tudo isso, em todo esse período de tempo que eu vi minha mãe trabalhando, eu nunca vi minha mãe dar um atestado ou faltar. Então minha mãe ela falava assim, poxa, eu não posso ficar doente, porque se eu ficar doente, eu não ganho a cesta básica. Naquela época, a cesta básica era vinculada à produtividade, à presença, né, à assiduidade. Então a minha mãe falava, eu não posso ficar doente, não posso faltar. Minha mãe nunca entregou um atestado. Minha mãe saiu de vendas, se tornou copeira. De copeira, ela se tornou assessora de um vereador. De assessora do vereador, ela se tornou assessora da presidência da Câmara. Depois de assessora da Câmara, ela se tornou chefe de gabinete. De chefe de gabinete, ela se tornou apoio de cerimonial. De apoio ao cerimonial, hoje minha mãe é diretora legislativa da Câmara, né? Se formou, terminou, concluiu os estudos. Eu lembro que a metade da minha vida, eu lembro de falar da minha mãe que ela só tinha a 5ª série, mas minha mãe, ela ensinou pra gente que não dependia de estudos, não dependia de oportunidades, dependia de esforço, de vontade de trabalho para dar conta de todas as coisas. Então minha mãe ensinou a gente que o esforço, o trabalho e a vontade de crescer eram as coisas mais fundamentais da vida da gente, né? E aí foi o exemplo, arrasta, eu aprendi isso com ela e hoje eu posso dizer que eu também sou um profissional que nunca entreguei um atestado numa empresa. Para não dizer que eu nunca entreguei atestado, eu entreguei uma vez só, porque a Carla queria muito que eu fosse no hospital para saber se eu tava com Covid ou não. Legal, legal. Cara, que história linda. Cara, me diz uma coisa. Você falou na época da escola que você teve uma atitude, me corrija se eu estiver errado, você teve uma atitude de intraempreendedor, né? O quanto isso foi importante para o seu desenvolvimento profissional, para chegar onde você está hoje? Isso foi natural para você? Isso foi muito natural. Eu costumo dizer que ser intraempreendedor, ser líder, não é um cargo, né? Você não se torna intraempreendedor quando você começa uma vida profissional, você não se torna líder quando você recebe um cargo, você nasce com isso. E eu acho que todos nós nascemos com isso, todos nós. Não existe uma pessoa que não nasce com um espírito de liderança, todos nós nascemos. O problema é que muitas vezes a gente tem medo de liderar, a gente tem medo de ser intraempreendedor, a gente tem medo de assumir responsabilidades. Todo mundo tem possibilidade de assumir responsabilidades. Liderar é assumir responsabilidade, é assumir a frente, é assumir o comando. E isso é uma decisão. É uma decisão. Então eu aprendi a decidir. Eu era muito feio. Ainda sou, né? Mas eu era muito mais feio. Na escola eu precisava chamar a atenção de alguma forma. Imagina, eu era uma das famílias mais pobres. Eu era feio, eu não tinha dinheiro pra nada. Eu não tinha roupa legal. Eu não tinha nada que chamasse a atenção das pessoas. A não ser a feiura, né? Então eu falei assim, cara, eu preciso ser bom em uma coisa. Eu vou ser bom em estudar. Porque isso depende de mim. A minha beleza não dependia de mim, a minha riqueza não dependia de mim, mas estudar dependia de mim. Falei, então eu vou ser bom naquilo que depende de mim. O que não depende de mim, azar. Mas o que depender de mim vai ser a sorte que eu vou plantar. Vai ser a sorte que eu vou plantar. Então eu resolvi ser o melhor. Quando eu cheguei na empresa, mesma coisa. Eu falei, poxa, eu tô aqui na empresa, comecei a receber uma oportunidade, eu não vou fazer o que eles querem que eu faça. Eu vou fazer o que eles querem e vou fazer mais. Quando eu cheguei no Serac, a mesma coisa. Eu falei, cara, legal, fui contratado para fechar a folha de pagamento, eu vou fechar a folha de pagamento e vou fazer mais. Qual é o objetivo da empresa? Não é o que a empresa espera de mim, é qual é o objetivo maior da empresa. Eu vou ajudar, eu vou assumir essa liderança, eu vou assumir a frente, e aí não teve outra, né? Depois a gente conta mais da minha história. Tá. E só voltando aqui um pouquinho, eu sei que você já contou bastante coisa sobre a sua história, sobre o Goiás e etc. E qual foi o insight que você teve para você virar a chave e sair do Goiás para São Paulo? O que te levou a mudar essa vida aí tão drasticamente? Legal. Teve duas coisas muito importantes. Aliás,
foram 3 coisas muito importantes para eu sair do Goiás e vir para cá. A primeira dela que eu sempre acreditei, eu tenho a minha fé, tem gente que não acredita, tem gente que acredita, mas eu tenho minha fé. E eu um dia tava estudando, enfim, eu vi uma passagem que eu achei muito legal, né? Deus falando para Abraão assim: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Eu sempre acreditei que o nosso crescimento não está na zona de conforto. Né? Independente de fé ou não, nosso crescimento ele depende de uma atitude de risco. Não existe conforto na zona de crescimento. Não existe conforto na zona de crescimento, não existe crescimento na zona de conforto, né? Então, e não existe conforto na zona de crescimento e não existe crescimento na zona de conforto, né? Eles são incompatíveis. Então eu resolvi me arriscar. Falei, eu preciso sair, porque tirando toda a parte espiritual, o que Deus estava falando para Abraão era: para de ser o filhinho da mamãe e vai conquistar o mundo. Vai viver uma vida de prosperidade. Para viver uma vida de prosperidade, você não pode contar com o conforto da casa dos seus pais. Embora não tinha tanto conforto na casa da minha mãe, eu tava seguro ali, que se eu ficasse desempregado, eu tinha minha mãe, se eu ficasse desempregado, eu tinha meus irmãos, se eu ficasse desempregado, eu tinha alguém. E a segunda coisa foi que eu trabalhava numa das empresas que foram atingidas muito fortemente pela Lava Jato. E ali eu vi que dentro de Brasília a maior parte das empresas estavam muito próximas das licitações e as licitações pararam de acontecer naquele período da Lava Jato, né? Eu falei, poxa, Brasília é uma cidade que gira em torno da política. Brasília vai dar uma parada por enquanto. Então eu preciso me arriscar. E aí eu saí de Brasília, vim para São Paulo e em São Paulo eu não conhecia ninguém. Eu tenho uma prima aqui. E falei assim, poxa, eu vou ficar uns dias na casa da minha prima e vou tentar emprego, vou sair entregando currículo. E aí foi assim que eu fiz, né? Eu acredito muito que se você quer se tornar alguém maduro, você tem que estar sozinho um dia. Eu acho que todo mundo que precisa de maturidade precisa um dia se deparar com a solidão. Agora é eu por mim mesmo. Eu acho que as pessoas elas esperam muito alguém para ajudar. Eu preciso de alguém que abra as portas para mim, eu preciso de alguém que me dê uma oportunidade. Não, na verdade o que a gente precisa realmente é de não ter ninguém em algum momento da vida olhar e falar assim, cara, eu tô sozinho, agora eu tenho que testar minhas forças. Preciso me virar. Agora eu preciso me virar. Tudo que deu certo na minha vida foi quando eu resolvi sair. Então eu comecei a crescer profissionalmente quando eu saí da casa da minha mãe e fui morar sozinho. Depois, o meu próximo boom profissional foi quando eu saí de Brasília e vim para São Paulo. E depois, quando eu olhei, falei assim, cara, eu não tenho que confiar 100% nos meus colegas de trabalho. Eu preciso me deslocar dessa zona de pessoas que estão no mesmo nível que eu e preciso ir para a zona de pessoas que estão acima de mim. Pessoas que já atingiram o que eu preciso atingir. E nesse lugar eu vou estar sozinho, porque eu vou ser o menor de todos. E olha que insight legal que você acabou de passar. Se você quer ter algum tipo de crescimento na sua vida, você tem que sair daquele meio que você convive. Tem até uma fala que você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. Então, se você convive com 4 pessoas medíocres no sentido de medianos, de médio, você vai ser a 5ª pessoa. Então, o que o Rony fez foi justamente sair daquele ambiente que ele vivia, dos colegas de trabalho que até então tinham sido muito importantes para você, mas você almejava algo a mais. E isso te fez sair daquele ambiente e frequentar, buscar novas pessoas para se conectar. Não é isso mesmo? Exatamente. Legal. E como que foi a sua entrada no Serac? O Serac, se você ainda não conhece, ele é uma contabilidade que lá atrás teve ali a sua origem prestando serviço para cartórios. Hoje eu acho que é a maior referência no setor contábil para cartórios. Tem mais de 3 mil clientes recorrentes, mais de 300 funcionários, já passou já da casa? Mais de 300 funcionários. Mais de 300 funcionários. Enfim, uma baita contabilidade aqui em São Paulo, mas atende o Brasil todo. Como que foi a sua entrada no Serac? A minha entrada no Serac foi bem engraçada, inclusive, porque eu procurei emprego em todos os lugares aqui de São Paulo que você puder imaginar. E eu tinha um sonho de trabalhar numa grande empresa aqui em São Paulo, uma multinacional. E eu tentei entrar 4 vezes. Na 5ª,
eu consegui, fui aprovado e trabalhei por 40 dias nessa empresa. 40 dias só na empresa. Era a empresa dos meus sonhos e quando eu entrei eu descobri que não era aquele meu sonho, né? Falei, poxa, não era isso que eu queria. E aí eu me desliguei dessa empresa e falei, poxa vida, eu precisava muito desse emprego, mas não é isso que eu quero. E é importante às vezes a gente entender que o sonho da gente precisa estar ligado a algo maior e não a algo pequeno. Porque o meu grande sonho era ser empregado de uma multinacional. Olha que sonho pequeno. Depois eu vou mostrar para vocês a grandeza do que eu podia ser se eu tivesse outros sonhos. E aí eu entrei naquela empresa, me decepcionei muito. Porque quando você coloca uma expectativa muito grande numa coisa e aquilo não é, você se frustra. Saí com 40 dias e comecei a procurar emprego. Só que quando eu saí de lá, eu acho que eu enfrentei dos piores momentos da minha vida. Eu lembro de estar em Pinheiros um dia e eu comecei a procurar emprego e eu não tinha dinheiro mais, eu tinha acabado completamente o meu dinheiro. Eu não tinha mais dinheiro para pegar ônibus, eu pegava carona, saía lá do Pimentas, eu morava no Jardim Angélica ali, depois do Pimentas. Saía do Angélica, pedia carona, descia na Armênia, pedia pro segurança ali pra ele me colocar dentro do metrô, ele abria a portinha ali, eu entrava, ia pra Pinheiros, ia pros outros lugares, fazendo baldeação, e aí eu cheguei lá em Pinheiros, estava procurando, eu lembro que teve um dia, deu 4 horas da tarde, eu não tinha comido nada, porque imagina, se eu não tinha dinheiro pra pagar passagem, pra comer também, não tinha. Então não tinha comido nada, 4 horas da tarde, ninguém me recebia no RH. Ninguém me recebia nos RHs. Eu chegava para entregar currículo, o porteiro falava assim, você pode deixar comigo que eu vou entregar pro RH. Ali eu aprendi sobre Employee Experience. Ali eu aprendi sobre a experiência do candidato, sobre a experiência do empregado. Como que você deve tratar alguém que quer trabalhar. Porque eu vejo muitos empresários falando assim, as pessoas não querem trabalhar. Tá, mas como que você trata quem quer? Como é que você trata as pessoas que estão em busca de emprego? Às vezes é muito fácil falar assim, as pessoas não querem trabalhar, mas e as que querem trabalhar, como é que você trata? Elas são tratadas como o quê? Como uma pessoa que chega na portaria, você pega o currículo e fala assim, depois alguém te liga e nunca mais ninguém liga pro currículo. Que é uma das, desculpa te interromper, que é uma das portas de entrada do colaborador na questão da cultura empresarial. Da cultura. Então, a cultura ela já começa a ser demonstrada ao colaborador desde o momento em que ele se candidata a uma vaga de emprego, né? Sim. A forma como você trata o candidato, a forma como você trata o seu empregado é a forma como ele vai tratar o seu cliente. Né? Não tem jeito. A gente só dá pro próximo aquilo que a gente recebe. Então, se o seu funcionário não recebe um tratamento digno, um tratamento adequado, ele também não vai entregar isso pro seu cliente. Né? Então, ali eu já comecei a sofrer bastante. E aí eu cheguei, deu 4 horas da tarde com muita fome. Eu lembro que eu sentei na calçada assim, eu falei, cara, eu acho que minha vida acabou. E aí eu sentei e comecei a chorar, assim, chorar de fome. Não era de desespero nem nada. De fome, de frustração, enfim. E eu lembro que eu olhei pro lado, assim, tinha uma lixeira, cara, e tinha uma sacola de pão. Sacola de pão, tava fechadinha, então uma sacola de pão. Falei, cara, eu vou comer. E aí eu peguei do lixo mesmo ali um pedaço de pão, comi um pedaço de pão e olhei e falei, cara, não é possível que eu sempre trabalhei, sempre tive o meu salário e tô passando por uma situação dessa. Voltei, não consegui, o segurança não deixou eu entrar no metrô, vim de Pinheiros até a Armênia andando. Nossa. Caracas. Cheguei tarde da noite já lá na Armênia, fui pegar a carona, também não consegui carona pra voltar pra Guarulhos. Falei, poxa, tá difícil isso aqui, tá difícil. Aí eu fui pro Tietê, pro terminal Tietê, falei, eu vou pedir dinheiro lá no terminal e volto pro Pimentas, pego o ônibus e pago. E aí eu fui pedir dinheiro. E eu lembro que nesse dia, o segurança, ele pegou assim me pegou pela camisa e ele me jogou e falou assim, aqui não é lugar pra vagabundo pedir dinheiro. Cara, essa cena eu nunca esqueço. Nunca esqueço. Que história. 2 dias depois, eu nunca entreguei currículo no Serac, né? O Serac faz muito processo seletivo por busca ativa na Cato. E eu tinha cadastro na Cato. Então eles encontraram meu currículo ali pela busca ativa. Eles me ligaram. Olha, você consegue vir fazer uma entrevista a 1 da tarde? Falei, legal, vou. Fui correndo pro Serac, cheguei lá no Serac. Eu cheguei até um pouco atrasado, mas eu avisei pra eles. Falei, olha, eu tô sem dinheiro, vou tentar carona, então pode ser que eu atrase. E aí fui pro Serac. E eu lembrei, na hora que eu tava indo pro Serac, eu lembrei de uma história de José do Egito, né? Quando ele tava preso. E ele falou assim, pô, eu não posso me apresentar diante do rei barbudo, com cabelo... E aí ele saiu correndo, ele foi lá, ele tomou banho, ele fez a barba, e aí ele foi no rei. E aí eu desci no Shopping D, falei, eu não posso chegar na entrevista
todo suado, todo, né? Aí eu passei numa perfumaria, entrei na loja, na época ainda algumas lojas, algumas marcas ainda estavam nas perfumarias. Peguei um perfume de uma marca, que é uma marca muito boa, que hoje não tá mais nas perfumarias. Olhei assim e falei, cara, eu vou passar. Aí a pessoa falou assim, Dá você uma vai qual? Eu falei, borrifadinha. não. Falei, tô só dando Só uma olhadinha, só testando, né? Borrifei aquele perfume bom, né? E fui pro Cerac. Cheguei na entrevista, fiz um teste, passei no teste. Quando eu tava chegando no metrô, me ligaram: olha, nós vimos aqui seu teste, você foi muito bem, você pode voltar aqui na empresa, eu quero fazer uma entrevista com o gerente. Voltei no Cerac, fiz a entrevista com o gerente. Quando eu cheguei em Guarulhos de volta, o gerente me ligou: olha, você foi aprovado, começa na segunda-feira. Eu tava buscando na época salários de R$ 1.000, até R$ 1.000 eu aceitava, o salário mínimo eu acho que era 1.200, alguma coisa, mas até menos do que o salário mínimo eu tava aceitando naquela época, que tava muito duro mesmo. E aí, eu falei assim, aceito. Qual que é o salário? Minha expectativa, né? Uns 1.500. Eles, não, mas o seu salário é R$ 2.600. Eu lembro até hoje que eles combinaram comigo, R$ 2.600, mais 365 de gratificação por produtividade, que você pode ser descontado se você errar, ou você pode ganhar mais se você ajudar os seus colegas. Eu foquei no que eu posso ganhar mais. Eu falei, cara, eu não tô entrando pra errar. Você sempre teve, né? Então, essa percepção desde Falei, eu não tô da entrando escola pra errar. Eu tô entrando pra acertar e acertar muito, pra fazer mais. Então eu vou acertar e eu ainda vou ajudar as pessoas. E você vai ter vale alimentação, você vai ter plano de saúde. Falei, cara, era o sonho pra mim. Era o sonho. Falei, cara, vou ganhar mais do que eu tava esperando e ainda tenho possibilidade de ganhar muito mais. Eles, poxa, tem uma meritocracia que se você ganhar em primeiro lugar é R$ 500, se você ganhar em segundo lugar é 300, se ganhar em terceiro lugar é 200. Falei, cara, eu vou ganhar esse primeiro lugar todo mês, porque eu ainda vou ganhar mais do que eu esperava. Eu comecei no Cerac. Quando eu cheguei era uma bagunça. Era uma bagunça a contabilidade. Tinha papel para todo lado, não tinha procedimento escrito. E eu olhei para aquilo assim. E é engraçado que às vezes as pessoas elas entram nas empresas, elas falam assim: eu não quero trabalhar aqui porque isso aqui é uma bagunça. Eu olhei para aquela bagunça e falei: tô no lugar certo. Vou organizar porque eu sei tudo organizar. isso aqui. Eu sei organizar isso daqui. Passei a vida inteira trabalhando com RH, então não é possível que eu não consiga organizar Desde essa bagunça. criança. Desde criança. Com os irmãos. A minha mãe, eu chegava, eram 7 filhos, então imagina a quantidade de camas que a gente tinha pra arrumar, né? Era uma bagunça a casa da minha mãe, eu tinha que organizar. Falei, então eu vou organizar. E a minha mãe, ela ensinava pra gente assim, ela saía pra vender, minha mãe era vendedora desde sempre. Ela falava, eu saio pra trabalhar, pra colocar comida dentro de casa, e vocês ficam aqui e organizam a casa. Isso eu nunca mais esqueci na vida, porque toda vez que eu olho pra um líder, pra um dono de empresa, pra um gerente, eu sei, ele tem que sair, ele tem que vender, ele tem que colocar comida dentro de casa. E eu fico aqui dentro pra organizar a casa. Então quando o colaborador fala assim, essa empresa é bagunçada, claro que é. Você foi contratado para organizar. Então eu organizei os processos, comecei a escrever processos, deu muito errado. No meu primeiro mês eu errei todas as folhas de pagamento. Lembra que eu falei que antes de ser excelente, você tem que ser bom. E antes de ser bom, você foi ruim. Mas você tem que ter vontade de melhorar. Errei todas as folhas de pagamento e falei, poxa, errei porque não tem procedimento escrito. Vou escrever. Escrevi os processos. Escrevi os procedimentos da área. Escrevi os meus procedimentos, como tinha que ser cada cliente daqueles. E aí brilhou os olhos do Johnny, né? Ele falou, o cara chegou fazendo diferente. E aí tinham alguns processos que eram muito manuais. Eu falei, vamos automatizar isso daqui. Eu sei automatizar. Comecei a automatizar. O Johnny falou, pô, esse cara é diferente. E aí não tinha tantas festas. Eu falei assim, vamos fazer festa junina, vamos fazer Halloween. E eu comecei a fazer as coisas dentro do meu departamento. Pô, Rony, você foi contratado para ser o quê? Analista. Só que é uma coisa que todo profissional precisa entender. Se você só faz aquilo que você foi contratado para fazer, você não tá pronto para ir pro próximo nível. Eu aprendi que eu preciso fazer hoje aquilo que eu quero fazer amanhã. Aquilo que eu desejo ser amanhã é o que eu tenho que ser hoje. A gente vê bastante. Me dá um aumento. Tá, mas por que eu tenho que te dar um aumento? Porque eu trabalho muito. Tá, mas trabalhar muito, você foi contratado para isso. Já faz parte da contratação. E o muito é subjetivo. Né? Muito então subjetivo. você tem que fazer além do que te pedem. Então tem que ter uma postura muito ativa. Muito ativa. Você tem que trabalhar inteligente, né? Eu costumo falar que se fosse por trabalhar muito, as pessoas que trabalham nas carvoarias, elas deveriam ganhar muito mais do que eu ganho hoje. Porque os caras trabalham horas insanas no calor, queimando lenha, queimando... Então, é um trabalho muito duro e é muito trabalho. É muito mais trabalho do que eu faço hoje. Eles trabalham muito mais do que eu. Só que essa não é a regra do jogo. A regra do jogo é trabalhar inteligente.
É trabalhar da forma certa. Então eu entendi que eu fui contratado para fazer folha de pagamento. E qual é o próximo nível? O que é que o supervisor faz? Então, como analista, eu fazia o trabalho de supervisor. Para que um dia eu tivesse a oportunidade de ser supervisor. Para quando eu for supervisor, eu já saber fazer o trabalho. Eu comecei a fazer o trabalho do gerente, porque eu sabia que quando eu fosse gerente, eu já sabia qual era o trabalho do gerente. E às vezes as pessoas falam assim, não, eu não ganho para fazer isso. Cara, você faz para ganhar. É diferente. Inverte a ordem. Não pensa, eu não ganho para fazer isso. Pensa, eu faço para ganhar aquilo. Então foi isso que eu pensei. E aí, com 4 meses, Edgar, fui promovido para a gerência do RH, do Serac. Então vejam que às vezes a gente tenta demonstrar um trabalho, tenta demonstrar que você é digno de estar naquela função nos 3 primeiros meses de experiência. Eu demonstrei nos 3 primeiros meses de experiência e no 4º mês que eu era digno de ser um gerente, não de ser um analista. Promovido. Então mostre para as pessoas, você que está me ouvindo, mostre para as pessoas que você é digno demais, não digno do que você faz. É muito triste uma pessoa pedir um aumento por estar fazendo o que ela foi contratada para fazer. Se você foi contratado para fazer o que você está fazendo, você foi contratado para fazer bem e fazer excelente o que você está fazendo pelo salário que você ganha hoje. Se você quer mais, faça mais, busque mais, demonstre mais. Isso é muito importante. E depois de 2 anos de empresa, eu saí da gerência e me tornei sócio da empresa. Porque eu sempre demonstrei que eu não queria só o RH. Então eu era do RH, mas eu vendia. Eu mostrava para as pessoas que elas podiam ajudar a empresa a crescer. E eu lembro que eu peguei o Serac com 600 empresas. Quando eu entrei lá, eram 600 cartórios. Hoje nós somos mais de 3.500 clientes recorrentes. Eu peguei com 38 funcionários. E hoje nós somos mais de 350 funcionários ativos dentro do Serac, fora as pessoas indiretas que são assistidas por nós. Contribuímos com a sociedade, nós temos um princípio muito grande de ajudar as outras pessoas, de fazer pelas pessoas aquilo que a gente gostaria que as pessoas tivessem feito por nós. Cara, não é à toa, né, que você almejou e conseguiu chegar lá, né? Os seus insights, os seus pensamentos são completamente diferenciados da grande maioria, né? Então... E é por isso que ele é nosso mentor. Não é à toa que você é o nosso braço direito aqui na mentoria com relação a pessoas e tudo mais. Agora aqui, Rony, me tira uma dúvida, cara. Com relação à sua vida profissional, você consegue elencar quais foram os principais desafios que você teve que encarar, além desses que você já contou aqui para nós, para chegar onde você chegou hoje? O primeiro grande desafio foi o desafio da locomoção, o desafio do presencial. O desafio do presencial ele é absurdo, e às vezes as pessoas falam para mim assim, você não sabe o que é pegar um metrô cheio, né? Lógico, né? Eu moro na frente do escritório. Praticamente, moro no condomínio na frente do escritório praticamente. E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu pegava um ônibus para ir para a fazenda, como era a zona rural, eu tinha que levantar às 4 para pegar o ônibus às 5 para ir para a fazenda. E como eu falei para vocês, lá não tinha asfalto, né? Então às vezes, e o Goiás chove muito de madrugada, né? Às vezes eu tinha que sair na chuva, chegava com a roupa toda encharcada na empresa, eram quase 2 horas de viagem até chegar à fazenda, com a roupa toda cheia de lama, chegava na fazenda, trocava, colocava a roupa da operação, da produção, vestia a roupa da produção, porque a minha estava muito molhada, trabalhava o dia inteiro com a roupa da produção, saía com a roupa da produção e ia pra faculdade. Não dava tempo de passar em casa, tomar um banho e trocar de roupa, então eu já descia na BR e pegava o outro ônibus que levava até Brasília pra faculdade. Chegava na faculdade às vezes atrasado, e a aula ia até 10h40, saía da faculdade, são mais 2 horas para chegar em Lusiânia, saía da faculdade 10h40, o ônibus ficava esperando às vezes até 11 horas, chegava em casa 1 hora da manhã, no outro dia tinha que levantar às 4. Então esse foi o primeiro desafio. E eu falo que o presencial não é uma coisa ruim, o presencial ele te forma para você ser uma pessoa forte. Porque eu acho que se eu não tivesse vivido tudo isso, talvez eu não soubesse o quanto tudo isso me fortaleceu para ser quem eu sou hoje, né? Então, trabalhar em home office é excelente, mas passar pelos desafios do presencial te forma para ser uma pessoa forte. É fundamental, né? Segunda coisa que eu enfrentei e que todo profissional enfrenta é a inveja.
É a inveja. A gente trabalha em empresas e essas empresas elas têm todo tipo de pessoas. Tem pessoas que querem que você cresça muito e tem pessoas que não querem que você cresça. Tem pessoas que têm inveja do que você está vivendo. Tem pessoas que não querem que te vê bem, né? Então isso acontece em todas as empresas e o melhor remédio não é pedir demissão. O melhor remédio é você permanecer de pé, continuar fazendo bem o que você faz, independente do que as pessoas fazem. Uma vez uma pessoa falou pra mim assim, Rony, inveja é uma coisa muito forte. Eu falei, sim, inveja é uma coisa muito forte e muito grande. Só que existe uma coisa que é maior do que a inveja, que é maior do que o olho grande, que as pessoas costumam dizer, que é a sua vontade de vencer. Então a sua vontade de vencer precisa ser sempre maior do que o desejo das pessoas de te verem menor, de te verem fracassado. Então é permanecer de pé, não é pedir demissão, não é sair, não é ficar trocando de empresa, porque isso tem em todo lugar. Inveja, pessoas que vão falar mal de você, que vão te criticar, existem em todas as empresas. Líderes despreparados existem em todas as empresas. Poxa, meu líder não é preparado, meu líder não quer que eu cresça. Tudo bem, continue fazendo muito bem o que você faz, porque o que você faz, a sua luz, ela vai brilhar independente do que as pessoas façam com você. Eu costumo dizer que as estrelas, elas brilham todos os dias no céu, independente das nuvens. Independente das nuvens. Aí, produção, esse dá um corte bom, hein? Esse aí dá um corte bom, hein? Pelo amor de Deus. Isso aí. Ronei, você disse que pegou o Serac lá com 38 funcionários? 38 funcionários. E hoje quem conhece o Serac sabe que um dos grandes fortes da empresa é justamente a cultura, que eu tenho absoluta certeza que você foi um dos responsáveis por implementar essa cultura. Qual é a dica que você dá para o empresário para que ele implemente uma cultura independentemente de qual seja? Eu acho que não existe cultura certa ou errada, mas eu acho que, quer dizer, até tem, que eu acho que é a cultura que o empresário quer implementar na empresa dele. Qual que é a dica? Existe alguma receita de bolo? Fala pra gente isso. Existe uma receita de bolo. Cultura é hábito, né? Cultura são os hábitos da sua empresa, são as coisas que você faz no dia a dia. Então algumas pessoas costumam falar assim, a cultura é aquilo que as pessoas fazem quando não tem ninguém olhando. Isso eu falo sempre, né? Isso não é cultura, isso é pecado. Quando você tem que fazer alguma coisa quando não tem ninguém olhando, é porque você está fazendo alguma coisa errada. Cultura é aquilo que você faz, você empresário, você líder, faz intencionalmente todos os dias para o seu time ver, para quando você não estiver lá, ele continuar fazendo por você. Então, cultura é exemplo. Cultura é aquilo que você faz intencionalmente para o seu time ver. Cultura é aquilo que o seu time admira em você. Então, às vezes as pessoas elas falam assim, eu quero implantar uma cultura na minha empresa, vamos começar pelas regras? Não, regra não estabelece cultura. Regra não estabelece modo de viver. Muitas vezes você até afasta o colaborador. Você até afasta, para você ter ideia. O livro milenar, o livro mais vendido do mundo é a Bíblia Sagrada, né? E a gente pode pegar exemplo de cultura pela Bíblia. Quando Deus mandou lá os 10 mandamentos, falou assim, agora Moisés, vai lá e mostra essas 10 regras aqui que as pessoas devem seguir. As regras todas de Deus, elas serviram para reger um povo muito pequeno, que era o povo de Israel, e aquele povo se distanciava toda hora daquelas regras, e toda hora era destruído, toda hora vivia uma coisa, e aquela cultura não expandia. Mas foi preciso um dia um homem vir e falar assim, eu não vim trazer nenhum mandamento novo, eu não vim trazer nenhuma regra nova, eu vim cumprir, eu vim ser o exemplo. Eu vim ser o exemplo. Então, quando Jesus Cristo veio, ele veio ser o exemplo. E aí sim aquela cultura se expandiu. E aí todos os povos começaram a falar assim, cara, eu sou cristão. Né? É engraçado que eles não falam assim, eu sou deusão. Eles falam, eu sou cristão. Porque o exemplo de Cristo fez com que toda uma humanidade começasse a seguir uma cultura. E isso é muito presente dentro das empresas. Às vezes a gente quer criar regulamento interno, às vezes a gente quer criar regras, às vezes a gente quer criar punições, advertências, suspensão para fazer uma cultura bem feita. E isso não é cultura. O exemplo, ele vai arrastar muito mais do que um mandamento. O exemplo vai arrastar muito mais do que um regulamento. Então você precisa criar hábitos que o seu time admire. Como que eu quero que os meus clientes sejam tratados? Eu quero ter uma cultura de atendimento. Então comece atendendo os seus colaboradores. Eu não quero que o meu colaborador, que o meu empregado demore para responder o meu cliente. Quanto que você demora para responder o seu empregado? Eu quero que o meu empregado esteja disponível para o cliente. Você está disponível? A sua sala, as portas da sua sala estão abertas para o seu colaborador?
Ah, eu quero que o meu funcionário chegue cedo todos os dias. Você chega cedo. E eu não tô falando de chegar cedo na empresa, porque talvez você tenha outros compromissos. Mas você precisa mostrar para as pessoas que você está disponível para o trabalho e você está engajado com o seu trabalho desde cedo. Então, 5 horas da manhã você acordou, foi para academia, mostra para o seu time que você está lá, que você está cuidando do seu CPF para você ter um CNPJ forte. Então, deu 5 horas da manhã, você tem um compromisso, vai lá e posta, seu time precisa ver que você é um cara que não está dormindo até 10 horas da manhã. Perfeito. Você não tá dormindo até 10 horas da manhã. Você já começa o dia produzindo. Produzindo pra você e produzindo pra ele. Porque é uma coisa, Edgar, se você não tem uma vida equilibrada entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional, e o seu time não enxerga isso, você tem uma vida profissional muito destruída. E o seu time vai te enxergar como um líder ruim. Porque ele não quer ter a vida que você tem. Porque você só tem sucesso na vida profissional. E se você quer ter um time forte, você tem que ser forte. Claro. Você tem que ser forte, né? Então, cultura são os seus hábitos. Boa. O que você faz todos os dias. Isso aí. E é ritual. Bom, então fica a dica para você. Seja um exemplo para o seu time. E quando você fala de Jesus Cristo, de Deus, é importante dizer que isso não tem absolutamente nada a ver com religião. Não tem, a gente não está falando aqui de religião. Nós estamos falando, sim, do maior líder da história. Então tem até um livro que eu vou deixar nos comentários aqui na descrição do vídeo, um livro muito bom que eu li há pouco tempo, que fala justamente sobre os princípios da liderança segundo Jesus Cristo, sim, que é muito interessante. Rony, há um tempo atrás a gente fez uma mentoria com você e você falou muito sobre família, né? E um dos pilares aqui, eu acho que do Papo com Quem Faz, é justamente trazer para os familiares e também para o empresário como a gente unir tanto a vida pessoal quanto a vida profissional. Para você, qual que é a importância da família na vida do empresário, da empresária? E como conciliar essas duas vidas? A família é a matriz de qualquer empresa. A sua empresa ela é só uma filial daquilo que você vive dentro da sua casa, né? Família, quando eu falo de... Porque as pessoas elas falam assim, você tem que saber dividir sua vida pessoal da vida profissional. Isso não existe. Seria mais ou menos como a gente dividir o pé da cabeça. Sabe quando você tem uma unha encravada, que aquilo dói, parece que o seu corpo inteiro dói. Uhum. O seu dia inteiro fica ruim. Você tá com a unha doendo, o seu dia inteiro é ruim, você é menos produtivo. E isso acontece quando você tem uma família ruim. Quando você tem uma família sem base, sem preparo. Quando você não dá atenção para sua família. É extremamente importante que o empresário ele saiba que o dia dele vai ser bom quando a noite anterior dele foi boa. Ele precisa chegar em casa e ele precisa criar uma cultura. Eu quero ter uma cultura legal na minha empresa. Qual é a cultura que você tem dentro da sua casa? Qual é a cultura que você tem com a sua esposa? Né? Você sabe liderar o seu time familiar? Você é um exemplo, você é admirado pela sua esposa olha pra você e fala assim, cara, esse cara é o cara que eu sonhei em casar mesmo. Né? Você tem tempo de qualidade com a sua família, você viaja com a sua família. Pô, eu não tenho tempo de viajar, eu não tenho tempo de fazer isso, eu não tiro férias. Poxa, então você é o pior dos empregados da sua empresa. Porque você quer que os seus empregados trabalhem bem pra viver um sonho, mas qual sonho? O sonho que você vive? Afinal de contas, o exemplo é um pesadelo, vem de cima, né? Se a sua casa é um pesadelo, se você não tem tempo de tirar férias, você vai exigir que seu time trabalhe incessantemente e você não vai entender que as férias é importante pro seu time. Você não vai entender a importância dele sair da empresa às 18 horas, ir pra academia, treinar, chegar em casa, abraçar a esposa, jantar com os filhos. Você não vai entender qual é o valor, porque se não tem valor pra você, não tem valor pro seu time. E você não dá valor a isso. Então você precisa valorizar esses momentos. Ou você tem uma casa saudável, e a sua empresa vai ser saudável, ou você vai ter uma família destruída e você vai ver reflexos nisso. Infelizmente a gente vê alguns exemplos de grandes bilionários que têm uma vida completamente destruída diante dos filhos, diante dos familiares, e a gente vê a quantidade de problemas que esses próprios empresários geram para o próprio negócio. Porque quando você tem uma família desequilibrada, você se torna uma pessoa desequilibrada e o seu negócio responde por isso. A gente vê grandes empresas de comunicação sendo prejudicadas em ações, sendo prejudicadas com tantos problemas que a gente tem acompanhado pela mídia,
de pessoas que são desequilibradas na família, que não tem um bom relacionamento com os filhos. Se você não tem um bom relacionamento com os filhos, você não consegue ter um bom relacionamento com seus diretores, você não consegue ter um bom relacionamento com seus empregados, você não consegue ter um bom relacionamento com a mídia, você não consegue ter um bom relacionamento com seus acionistas, e aí a sua empresa despenca. Porque você não é exemplo. Não existe duas vidas, né? Não existe Não tem duas como a vidas. gente, como você falou, não dá pra gente separar uma coisa da outra. A gente tem uma vida, dois momentos diferentes, né? Um você trabalhando, outro você em casa. E até pegando esse gancho, eu acho que hoje em dia, com a tecnologia, a internet, a velocidade e a fomentação de informação, tá cada vez mais explícito isso, né? A gente, tô cansado de ver aí, ultimamente em redes sociais, problemas com jogadores de futebol, por exemplo, né? Que acabam agredindo suas esposas, namoradas, etc. E os clubes, eles estão cada vez mais sem oportunidades para pessoas dessa forma, né? E não importa o quão importante o cara é no caso, pro time, o clube acaba mandando embora, demite, né? Porque acho que vai muito contra a cultura implementada hoje que é muito prejudicial, né? Pessoas que tenham esse tipo de atitudes dentro de uma empresa, né? Não É só o que pro- o Edgar falou, né? Se você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E as pessoas que você mais convive é a sua família. Exato. Se a convivência com a sua família é ruim, se as pessoas da sua família são agressivas, se o ambiente que você está inserido dentro da sua casa, aquele ambiente é um ambiente de discussões, de confusões, de agressões, você vai ser o resultado disso. Você vai ser o resultado desse ambiente. Você vai ser o resultado dessas pessoas que estão ali com você. E a média vai ser muito ruim, porque você vai levar para dentro da sua empresa. Você vai levar um ambiente de desconstrução, de discussões, um ambiente de confusão, um ambiente desagregador. Totalmente. Porque aquilo que você é com a sua esposa, com seus filhos, você vai ser com o seu time também. Legal. E agora vocês estão numa nova fase, né? O Serac tá agora indo muito para o braço educacional. E você é o responsável hoje, um dos responsáveis por gerir esse novo braço que, como vocês mesmos falam, em pouco tempo vai ser maior do que a própria contabilidade. E me fala desse novo desafio, como que você está enfrentando isso? Como você vê hoje esse meio educacional? A gente vê que cada vez tem crescido mais, hoje existem muitos mentores, coaches, enfim. Não vou entrar nesse mérito, mas como você tem visto esse novo desafio para você? Como que tem sido? É um dos maiores e melhores desafios. Eu sempre gostei de ensinar, né? Sempre gostei, desde o começo da minha vida profissional. O RH é ensinar, né? RH é treinar, é desenvolver pessoas, é ver as pessoas saírem de um ponto e ir para o outro ponto. É ver a empresa sair daqui e vir para um outro ponto. Esse sempre foi o meu grande propósito, né? Ver as pessoas saindo de um estágio e indo para um estágio melhor. E a educação profissional, ela é fantástica, porque a gente aprende na faculdade a ser empregado, né? Eu costumo dizer que a nossa educação tradicional, ela é uma educação para formar empregados, né? Você sai da contabilidade sabendo fechar um balanço e mais ou menos. Você aprende um pouco das regras fiscais, muito pouco. Você aprende um pouco de departamento pessoal, mas também bem pouco, porque na prática é muito diferente dentro de uma contabilidade. Você sai de uma faculdade de direito, você aprende a defender um caso diante de um juiz, você aprende a ser o advogado. Não Né? empresário. O médico aprende a ser médico, fazer uma cirurgia, mas ele não aprende a ser empresário. Ele não aprende a escalar o negócio dele, ele não aprende a gerir os conflitos da empresa, ele não aprende a selecionar bons talentos, ele não aprende como expandir o negócio, ele não aprende nada sobre o negócio dele. Às vezes ele até aprende sobre o negócio do outro. A gente aprende até a contabilidade pública, a gente aprende até a fazer a contabilização de uma empresa pública, a gente aprende até a fazer a contabilização de uma empresa internacional, mas a gente não aprende nada sobre a nossa empresa. A gente aprende a olhar para fora e não para dentro. A gente aprende, eu estava falando esses dias, que é incrível que o ser humano já mapeou uma grande parte do universo fora da Terra. E o percentual de mapeamento dos oceanos é absurdamente baixo, porque a gente aprende a olhar para fora e não para dentro. Então, a educação profissional, a educação empresarial, ela vem exatamente para te ensinar a olhar para dentro de casa.
Cara, o que eu preciso fazer para o meu negócio crescer? Porque eu, como contador, eu sei fazer a empresa do outro crescer, eu sei gerar lucro para o outro, eu sei reduzir custo, eu sei reduzir tributação, eu sei reduzir um monte de coisa, eu sei recuperar crédito tributário, mas o que eu sei da minha empresa? Então, a educação empresarial é para te ensinar a gerir o seu negócio, a expandir o seu negócio, é olhar para dentro, é olhar para dentro de você, te ensinar a ser um bom gestor e olhando para dentro, cara, o que eu preciso me desenvolver? Quais são as habilidades que eu não tenho como empresário que eu preciso desenvolver? Qual é as habilidades dos meus líderes, da minha liderança, que eu preciso desenvolver para que o meu time seja melhor? E quais são as habilidades que eu preciso estimular o meu time a desenvolver para que a minha empresa seja melhor? Então, esse é o grande desafio. É um dos desafios mais importantes e mais gostosos da minha vida, porque eu ensinei muita gente a se desenvolver como profissional. Eu acho que na minha vida já deve ter passado uns 6 mil empregados nas minhas mãos. Eu acho muito legal quando eu vou entrevistar uma pessoa e vejo na carteira de trabalho. Agora fica mais difícil, né? Porque carteira é digital. Mas era muito legal quando eu estava numa empresa e chamava uma pessoa e ia bater o carimbo de contratação e via um outro carimbo anterior de uma outra empresa que eu também assinei aquela carteira, né? E falava, Legal, poxa, legal. essa pessoa já passou pela minha formação. Então eu desenvolvi muitos profissionais e agora eu desenvolvo empresários, né? E agora eu consigo mostrar para eles, olha, dá para ser melhor. Dá para deixar de ser um contador e ser um empresário. Dá para deixar de ser um advogado e ser um empresário. Dá para deixar de ser um médico e ser empresário. Dá para aprender a ser empresário. E dá para deixar de ser um empresário pequeno e se tornar um empresário grande. Boa. Cara, eu falo assim que você nasceu para transformar vidas. E a gente já agradeceu. Você transformou e transforma as nossas As vidas nossas como vidas. pessoa, como profissionais. Obrigado. A gente está chegando ao fim. A gente não combinou isso, mas eu queria que você deixasse uma última mensagem para quem está assistindo a gente, uma mensagem de inspiração, um insight, uma transformação para o empresário, para a empresária, ou para quem quer começar. Você pode deixar essa mensagem para a Vamos lá. gente? Vou falar inclusive sobre isso, já tinha falado nesse podcast. Pra quem quer começar, eu não gosto de falar pra quem não quer começar, pra quem não gosta de começar, pra quem não gosta de mudança, mas aquilo que eu falei no começo, se você quer ser excelente, seja o melhor dos ruins. Melhore todos os dias. Entenda que ninguém começou bom, ninguém começou excelente, as pessoas simplesmente começaram. E o começo é muito difícil. No começo você erra muito. Não tenha medo de errar. Erre todas as vezes que você precisar, com foco em acertar. E depois que você acertar, melhore. Ajuste a rota, melhore o que você faz. Seja o melhor. Tente ser cada dia melhor. Quando você se tornar bom, olhe para o excelente. Olhe para quem já chegou onde você quer chegar e se torne um excelente. Para você se tornar excelente, só tem um caminho. Ande com pessoas maiores. Não se apoie nos braços e nos ombros dos gigantes, mas caminhe o caminho que os gigantes caminharam. Olhe para o gigante e dê a mão e fale assim, me leve para o próximo nível, porque você só vai ser grande quando você entender que não dá para andar com gente pequena. Gente pequena, gente com pensamento pequeno, gente que não está disposto a começar, vai te impedir de chegar onde você quer chegar. Então, saia da sua casa, da sua parentela e vá para o lugar que você deseja estar. Vá para o seu objetivo de vida. Olhe para onde você quer chegar e caminhe junto com as pessoas que já estão lá. Boa. Que absurdo. Eu fico até boca aberta de ouvir esses insights do Rony. É algo inspirador. Se alguma pessoa falar o contrário, tá mentindo com a maior cara lavada. Cara, eu gostaria de agradecer também aqui a sua participação. Esses insights, esse seu jeito de tratar as pessoas. Mais uma vez, muito obrigado por enriquecer tanto as pessoas que o cercam, né? Eu falo isso daí com muito carinho, e quando nós tivemos essa caminhada do projeto do podcast, e eu e o Edgar, a gente falou, pô, o Rony tem que ser um dos primeiros, porque é uma pessoa que agregou muito na nossa experiência, virou uma chave assim que a gente não tinha, né? E isso aqui é mais um agradecimento assim que você merece, e ouvindo toda a sua história aqui, merece em dobro.
né? Então, muito obrigado. E agora a gente... Eu também queria agradecer, tá? Muito mesmo, em meu nome, em nome, acho que da minha família, já falei, a gente se encontrou há pouco tempo atrás. A minha esposa ama você, foi muito importante aquela mentoria que ela participou. Obrigado, cara, obrigado. Eu espero que... Tenho certeza que você que está assistindo a gente aí tirou muitos insights. E obrigado mais uma vez. E ponto final, a gente... Como que a gente te acha? Hoje você dá mentorias particulares, como que é? A gente acha no Instagram? Qual que é seu arroba? Você me acha no Instagram, @Roney Varela, mas como eu sou filho de nordestino, a gente sempre tem umas coisas bonitas no nome, né? Então é Roney com RH. Eu costumo falar que a minha mãe já sabia quem eu ia ser, né? O Johnny uma vez me chamou e falou assim: Roney, você é o meu Neymar aqui na empresa. Você é o melhor do nosso time. E aí eu falo pra ele que minha mãe já sabia, né? Falou, minha mãe, ela começou com meu nome assim, RH-O-Ney. Então é R-H-O-N-E-Y, Roney. Boa. Roney Varela, o meu Instagram. Vocês conseguem também me achar através das minhas mentorias. Eu tenho mentorias individuais, mas se você quer realmente chegar no próximo nível, não faça nada individual, porque o individual você vai aprender a caminhar sozinho. Esteja em comunidade. Você também consegue me encontrar através das comunidades Seristar e através da comunidade Fire Club. Nós temos o nosso sócio, a nossa referência dentro da nossa comunidade em Lei Geral de Proteção de Dados. O Edgar Dolata é um dos nossos sócios no Fire Club. Você consegue me encontrar através do @Fire Club ou através do @Seristar. Boa. Irmão, obrigado, cara. Valeu mesmo, obrigado. Queria pedir agora para você, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo, comenta também quais foram os principais insights, as principais inspirações e transformações que vocês tiraram desse episódio aqui e compartilhe também esse vídeo com todo mundo. Obrigado e até o próximo episódio.